Muito bem, muito boa noite a todos, né? Obrigado por estarem aqui assistindo essa revisão. Boa noite não, né? Bom dia aqui, ó. Eu ainda estou na igreja, são 3 horas da manhã, 3 horas e 2 minutos, e eu consegui finalizar essa revisão, acertar o PowerPoint, acertar as questões da prova. Então vamos, sem mais delongas, fazer um resumo bem sucinto das questões que vão cair na prova e da matéria de uma forma geral. Vamos lá, Teologia do Novo Testamento, deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Os elementos, o reino de Deus, a autocompreensão, testemunhos, evangelho e os milagres. E vamos começar entendendo o que é teologia bíblica do Novo Testamento, tá? Então, tenho ali os elementos introdutórios que você vai entender, né? A exegese, ela trata do texto, ela é muito específica, ela trata das palavras, vamos dizer assim, por isso que está ali o pedacinho da quebra-cabeça. Já a teologia sistemática vê o todo da Bíblia, vê tudo que a Bíblia diz a respeito daquele tema, e já a teologia bíblica, por isso que a gente colocou ali a função de ponte, né? Não é a mesma ilustração da apostila, mas é uma ponte que faz o caminho que liga a teologia, a exegese com a teologia sistemática. Por isso que você está vendo aqui, não sei se você vê o mouse, provavelmente, né? Ela liga a teologia exegética, né? Vamos dizer assim, a exegese, que é algo pontual pequeno, a algo mais abstrato, mais dedutivo. Então, ela é, vamos dizer assim, o meio do caminho, ela é mais indutiva. Seguindo aqui, esses conceitos aqui a gente já veio. Aqui nós temos algumas metodologias, né? Como é que eu faço a teologia bíblica. Alguns estudam a teologia bíblica por temas, a outros dão uma abordagem existencialista, então tomar cuidado aqui com o Bultmann, né? Abordagem histórica também, alguns critérios que a gente colocou na aula, e uma abordagem da história da salvação. O livro que nós temos usado bastante é esse do George Lodge. Bom, primeiro pontinho aqui, ó, cai na prova, olha só, cai na prova, o que que cai na prova? Se nós temos no Novo Testamento uma teologia só ou são várias teologias. Então a gente precisa saber disso, unidade ou diversidade. E como você vê ali, são várias vozes. Olha o que que a apostila traz, ó. Nós temos diversas vozes. Então são vários autores, várias ênfases, vários aspectos, e a gente reconhece isso. Entretanto, o Novo Testamento tem uma teologia apenas, ok? Teve vários autores aí que divergiram e o Bultmann, por exemplo, né? Então, mas qual que é a posição mais correta, mais ortodoxa? É que, vamos ler aqui esse verdinho, ó. Embora haja uma multiplicidade de vozes, todas elas giram em torno de um eixo comum. Deus provê salvação para o ser humano por meio de Jesus Cristo, seu eterno Filho. Então, quando eu fizer a pergunta na prova, eu vou querer entender se você sabe dessa polêmica, se você sabe é, dessas contradições, desse paradoxo, vamos dizer assim, né? A respeito da teologia bíblica, dessa discussão entre os autores, dessa discussão teológica, que alguns entendem que não existe uma teologia, mas a posição adotada pela apostila, adotada por nós, entendida como mais correta, é que existe uma só teologia, apesar de haverem várias vozes. Por isso que a gente vê aqui no nosso. Ó, são várias vozes, ó. Paulo fala da justiça, João da vida eterna, Lucas do filho. Eita, não sei o que que esse. Não pode ser filho pródigo, não. É, é alguma outra coisa lá. Marcos do Messias, Mateus faz citações do Antigo Testamento. Então são várias vozes, mas elas formam uma harmonia. Então o que que cai na prova aqui? Você saber essa polêmica, essa divergência, você saber a resposta, você reconhecer que existem diversidades. Não adianta me responder que é só unidade, não, tá? Ah, é unidade ou unicidade, como a apostila trata, né? Não, você precisa reconhecer que existem diversas vozes e, apesar disso, existe um eixo central. Então, aqui, ó, várias vozes, uma harmonia, tá? Então, o que que é a teologia bíblica do Novo Testamento? É a teologia que está entre a abstração e o método mais dedutivo da teologia sistemática e a indução e a especificidade da exegese. Então, a teologia bíblica do Novo Testamento ela trata de autores, ela trata da opinião ou da forma com que os autores colocam, ou grupo de autores, ou capítulos. Por exemplo, a gente vai tratar muito sinóticos versus João, tá? Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, dentro desses três, existem as divergências entre eles, né? Mas eles têm uma concordância maior. Daí João já é outra, né, outra abordagem. Então, tá trabalhando nesse sentido. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, mas tudo bem. Vamos para frente.
Vou falar alguma coisa que eu esqueci. Reino de Deus, capítulo 2. Quantos minutos nós estamos? Já fomos com 5 minutos. O que cai na prova? Não, você não vai ter que desenhar na prova, claro que não. Mas você vai ter que entender os elementos do reino de Deus. E aqui, o que é essa figura para você lembrar? Que o reino de Deus já foi antigamente considerado como mesma coisa que igreja, mas hoje nós entendemos que não é igreja. Reino de Deus não é igreja. A igreja está dentro do reino de Deus? Sim. Mas a igreja é o reino de Deus? Não. Ok? O que é o reino de Deus? Tem um conceito melhor ali, lá no final, mas a gente vai trabalhar com a noção de domínio. O reino de Deus é um domínio de Deus, e aí se ele é presente ou se ele é futuro. Por isso esse PF aqui, domínio dominó, e o PF ele é tanto presente quanto futuro. Ele já foi inaugurado por Jesus Cristo, mas não está consumado. Vamos ver que nós temos aqui, aparece ali, não é a igreja. Se ele é presente ou futuro, você vai ter que me explicar, né? O já, mas o não ainda. Aí aqui a questão da uma divergênciazinha ali que mostra, olha, reino de Deus é o centro, esse assunto reino de Deus é o centro dos sinóticos, mas não é de outros lugares do Novo Testamento. Paulo, João, falam muito sobre o amor de Deus, né? Depois aqui, João não se relata Jesus como Salvador do mundo, então existe sim essa divergência. Olha o conceito aqui, esse conceito você não precisa decorar, tá? Você tem que saber só esses elementos que estão naquela figura, se for ver bem, né? O que é o reino de Deus? Domínio redentor de Deus para estabelecer o seu governo. Ele aparecerá, ou seja, ele é futuro, ele é escatológico? É, tá? Tem divergência, tem autor que pensa diferente, mas a posição da apostila é que é. Ele é futuro, mas já entrou para a história humana, já foi inaugurado, já começou através de Jesus. Na pessoa e na missão, com a finalidade de sobrepujar o mal, libertar os homens do seu poder e participar das bênçãos. Ou seja, uma das finalidades é trazer o homem para debaixo das bênçãos de Deus. Então, de novo aqui, a figura. E estamos com 7 minutos de vídeo, então vamos dar uma aceleradinha. Capítulo 3, autocompreensão de Jesus. Então temos aqui os títulos a ele concedidos. Como é que Jesus se compreendia? Olha, se existiam todos esses títulos, cada um desses títulos contribui um pouco para a autocompreensão de Jesus, para como que ele se enxergava, né? E como que as pessoas enxergavam ele. Daí seria compreensão externa. Então a apostila começa aqui, mas o ponto é, qual que é a questão? Jesus sabia que ele era Deus? Como que ele se autocompreendia? Será que Jesus entendia que ele era o Messias, o Cristo escolhido? Para nós é óbvio que sim, mas tem autores mais críticos que vão criticar essa posição. Tá? Quais são os elementos? Então, são vários títulos aqui, ó. Filho de Deus, Filho do Homem, Messias, e quais são os elementos, os sentidos aqui do Filho de Deus? Pode ser um sentido messiânico, dizendo que ele é o escolhido, o prometido, o Messias, o esperado. O sentido ético, fala da moralidade, obediência, ou seja, ética é a ciência que estuda a moral, que estuda o comportamento correto esperado de uma sociedade. Então, aplicado ao indivíduo, o que estava se dizendo com o sentido ético de Filho de Deus? Quando falava Filho de Deus, estava dizendo que Jesus tinha uma obra, tinha um comportamento a seguir, uma obra a realizar. E do ponto de vista metafísico, a sua natureza divina, metafísico, para fora para cima da física, né? Para cima do mundo real, no mundo espiritual, ele tinha uma natureza divina, ele era Deus, simplesmente isso, que ele era Deus. Filho do homem, ok. Aqui vamos passando. Ele tinha uma linhagem real, então por isso que era chamado de filho de Davi. Isso o legitimava a ser rei, né? Só que era um rei, olha, um rei diferente, ó, um rei humilhado, né? Na sua primeira vinda ele era um rei humilhado. O Messias, ok, vários outros nomes aqui, várias designações. E o que cai na prova aqui, ó? Cai você colocar, ó, os títulos dele concedidos. Os autores concediam títulos e tratavam Jesus, escreviam sobre Jesus dessa forma diferente um do outro. Então, eu não vou pedir que você diga aqui Marcos, filho do homem, Mateus, filho de Davi, Lucas, isso não vou pedir. Mas você tem que me dizer que os sinóticos tratavam, o que, que eu coloquei ali? 2 exemplos, tá? Então, você vai falar, olha, os sinóticos davam ênfase para quando tratavam de Jesus como filho. E aí você vai me dar 2 exemplos. Por exemplo, o filho do homem ou filho de Deus, ou filho do homem, filho de Davi, ou filho de Davi, filho de Davi. Você que escolhe aí, tá? Não precisa me dizer o autor e o que cada um trata, tá? De segunda, da etapa seguinte, ah, o que vai cair na prova? Como que João enfatiza. Então, os sinóticos é de um jeito, filho do, e João,
O Evangelho de João enfatiza como eu sou. E aí você me dá 3 exemplos. Tem vários, né? Pode ser pão da vida, pode ser luz do mundo, eu sou a porta da vida, sou o bom pastor, sou a ressurreição, sou o caminho, a verdade e vida, eu sou a verdadeira, verdadeira. Você me dá 3 exemplos, tá? Diz que João enfatiza como eu sou e coloca 3 exemplos disso. Então, esses títulos aqui. Capítulo 4. Capítulo 4, testemunhos e dados sobre a essência do reino e seu Messias. Então nós tivemos esse período intertestamentário, né, que é chamado de Grande Silêncio. E aí, quando chega João Batista, ele coloca fim a uma era. Ele coloca fim ao sistema como era, né, como era tratado no Antigo Testamento. Um sistema de antiga aliança, um sistema de profetas. Então, havia o profeta, vamos dizer assim, houve esse silêncio e ele foi o último dos profetas nesse sistema, né? Ele veio preparar. Então, João inaugurou o reino? Não, mas ele preparou essa inauguração. A inauguração de uma nova era para o João Batista. Viu que não está novo reino, é uma nova era. Por quê? Por que é nova era? Porque não é mais a era do Antigo Testamento da Antiga Aliança. Ele inaugura uma nova era. Então ele começa essa nova era pela preparação do reino de Deus. Então ele não inaugurou o reino de Deus, e sim uma preparação. Ele foi o último profeta. Então João iniciou o reino de Deus? Não, não iniciou. O que ele fez então? Ele preparou o início. Arrependei-vos, pois é chegado, está próximo o reino de Deus. Seguindo. Assim, que se criou uma expectativa, eu tenho que cuidar para ir mais em cima do que realmente importa aqui, né? Dualismo joanino, isso aqui cai. O que cai? Os sinóticos fazem um dualismo. Primeiro, o que é dualismo? Contraste, comparação. Uma dualidade quer dizer uma análise sobre 2 elementos, tá? Então, nos sinóticos, o dualismo é horizontal. Se comparava muito a era presente com a era futura. Agora, em João, é um dualismo vertical. Mundo superior versus mundo inferior. Tá? E aí tem outros dualismos, por exemplo, carne versus espírito, luz versus trevas, não é tudo a mesma coisa, tá? São vários dualismos, mas o principal é mundo superior versus mundo inferior. Por isso que é vertical. Ele está tratando não em questão de tempo, mas sim em questão de dimensão, né? Ele está fazendo uma troca dimensional aqui, a dimensão inferior versus a dimensão superior. Então você precisa saber o que é dualismo e qual de cada, né? Sim. Uma coisa que, ó, então era presente, era futura nos sinóticos, João. De baixo, de cima, mundo superior, mundo inferior, enfim, não é tranquilo, né? O que é dualismo joanino vai cair, então o que é essa? E aí outra pergunta que está colocada de 3 formas diferentes aqui, a mesma pergunta, né? Isso prova, ou seja, tem um dualismo é o dos sinóticos, outro dualismo é o joanino. Isso prova que não há unidade no Novo Testamento? Sim ou não? Né? Concorda, discorda, por quê? Um é dualismo vertical, tá? Então não podemos dizer que existe um evangelho só, né? Uma teologia só. E você já sabe que a resposta é não, isso não prova. Isso prova que existe uma diversidade, prova que existe diferentes ênfases, existem diferentes pontos de vista, diferentes autores, um monte de coisa, mas existe um eixo central de unidade no Novo Testamento. Com os mesmos argumentos que foram colocados lá atrás, né, para esse fim. Próximo aqui, capítulo 5, Evangelho segundo o Novo Testamento. Então vamos lembrar, olha, temos o Evangelho, temos um trio, que é os sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e um solo, que é João, tá? Que tem as próprias ênfases históricas e teológicas peculiares. Então elas complementam esse trio. Esse trio já é bem harmonizado, mas João ainda complementa isso, tá? O tema central dos evangelhos sinópticos é o reino de Deus, e o João é, aqui, segundo esse autor, o Stronsted, a vida eterna. Nós vimos um outro autor ali que estava. Opa, cliquei no lugar errado aqui. E que dava uma outra ênfase para João, né? Agora, o Evangelho segundo o Novo Testamento, introdução, salvação, arrependimento, fé e a cristologia paulina. Então, a apostila começa introduzindo, dizendo, olha, no Antigo Testamento as bênçãos eram mais focadas na parte física, material, vou alargar as tuas fronteiras, vou te dar uma descendência. No Novo Testamento as bênçãos passam a ser mais celestiais. Então, quanto a isso, tá ok.
Mas aí a apostila trata da salvação. Antigo Testamento, a salvação de Deus era o livramento da doença, da morte total. É coisas desta vida, né? No Antigo Testamento. Já no Novo, ele passa a significar livramento do pecado e seus efeitos. Veja, o texto não fala que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e no Novo passou a ser pela graça. Mas dá a impressão que era algo muito material, muito humano a salvação no Antigo Testamento e no Novo é, houve uma grande mudança. Entretanto, tá? Essa posição, essa interpretação que eu fiz em cima do texto da apostila não está correta. Não há duas salvações. Não há uma salvação pela lei e outra salvação pela graça. Lei não salva, nunca salvou, nem no Antigo Testamento. Lei é a forma com que a pessoa se relacionava com Deus no Antigo Testamento, ok, mas não que a pessoa era salva pela lei. Por quê? Salvação no Antigo e Novo Testamento, você vê esse vídeo aqui, que está no PowerPoint o link. Pecador era pecador no Antigo e Novo Testamento. Ele não pode salvar a si mesmo no Antigo e Novo Testamento, nem seguindo a lei. Tá? Ele precisa da graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pastor Aunico Gustodemos. Augusto Nicodemo. Também, ó, essas horas aí, ó, 3h20 da madruga, né? Tá falhando já o cérebro aqui. Pastor Augusto Nicodemos coloca essa pontuação. Precisa que alguém pague do mesmo jeito. Só uma pessoa cumpriu tanto no Antigo quanto no Novo. Então, nesse 1 minuto, ele descarrega a teologia na gente. 1 minuto e meio o vídeo dele. A diferença é que o quê? Que no Antigo Testamento, na dispensação da lei, se cria num tipo, num símbolo, em algo que virá. Eu era salvo por algo que virá. E no Novo Testamento, dispensação da graça, Jesus já veio, já consumou, já realizou e já veio. Mas é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus. Né? 3 pessoas e um Deus. É o mesmo Deus. Eu estou crendo na graça de Deus, na graça de Jesus. Então, e Jesus, quando vem, ele salva tanto para o passado quanto para o futuro. Você pensa assim, não, mas como é que Jesus salvou? A pessoa já morreu, ele já salvou? Bom, eu sei que é difícil entender isso, mas pense, a pessoa nem nasceu e Jesus já salvou também. Como que aconteceu isso? Então, a graça de Jesus, ela é adimensional, né? Ela funciona, ou atemporal, ela funciona tanto para o passado quanto para o futuro. O perdão dele é assim. Cristo já perdoou os pecados que eu vou, ou já provisionou o perdão, vamos chamar dessa forma, para os pecados que eu ainda vou cometer e que você, para as pessoas que ainda vão nascer. Então, também é possível essa volta para trás, né? Precisa da graça. Salvação no Antigo Testamento, graça. E no Novo Testamento, graça. Quando eu digo que salvação é pela lei, eu estou tirando a graça. Não existe como entrar no céu pela lei. Ninguém consegue. Então, salvação no Antigo Testamento e no Novo são pela graça. Eu me empolguei aqui e não vi o tempo passar, né? Era só para dar uma revisão. Então, a questão da criança é uma consequência disso? Se eu digo que a criança vai para o céu porque é inocente, eu estou dizendo que ela vai para o céu sem precisar de Jesus. Ah, tá, mas não, eu sei que a causa, objetiva, etc. Mas a causa real, a causa verdadeira, a causa meritória é Jesus. Assim como não era pela lei, a criança não vai para o céu porque é inocente. Primeiro porque não é inocente, né? Ninguém é inocente, ela já nasce com a natureza pecaminosa. Mas mesmo assim, ó, vai para o céu? Sim, indiscutível. Ninguém está falando que não vai. Vai para o céu. Crianças sem consciência, estamos falando de crianças, né? Elas vão para o céu por causa da graça de Jesus num caminho aí de algum modo excepcional, mas o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inocência não é um caminho, porque essa inocência nem é real. Então, a gente fala, ah, é injusto, ela não pecou, mas é a nossa justiça, né? Então, a criança vai para o céu, mas por causa também da graça de Jesus. Não quero investir muito tempo aqui. Como que acontece a salvação? Pela graça, por meio da fé. Olha, esse versículo aqui é um versículo que você tem que ter decorado, tá? Esse é um versículo que o estudante de teologia precisa saber, porque é basilar aqui na sua teologia. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O endereço ali é opcional você decorar, né? Mas não vai cair na prova, tá? Não vai cair na prova decoradinho e tal. Mas pela graça por meio da fé, aí já é possível. Então, é correto dizer, cai na prova, é correto dizer que a salvação no Antigo Testamento corria por obediência da lei e que com a nova aliança no Novo Testamento passou a correr pela graça? Incorreto. É incorreto.
Aí você justifica por esses argumentos que nós já colocamos aqui. Como que eu permaneço? O que se chama de misticismo, né? Naquela parte que a apostila está analisando João, né? O misticismo dele fala misticismo em João e misticismo em Paulo, se eu não me engano. Não vou lembrar agora, né? Então, o que que é esse misticismo? Esse misticismo se refere aqui a um relacionamento com o divino. Então não é esoterismo, nova era, essas coisas. Não, mas um relacionamento com aquilo que é sagrado, com aquilo que é divino, com aquilo que é metafísico, espiritual. É um relacionamento do homem com Deus. Então esse misticismo é nesse sentido mais técnico, tá? E é uma das coisas que Paulo fala. Isso aqui é um recorte da apostila. Ó. Estar com Cristo pode ser na sua companhia. Estar com Cristo pode ser no futuro, né? Olha, nós estaremos com Cristo, seremos co-herdeiros e glorificados. E aí, né, a parte boa tem a parte mais difícil também. Isso está ligado a um sofrer presente. Glória futura, sofrer presente. Tanto eu vou ter a glória futura, quanto eu devo sofrer, ser crucificado, vamos dizer assim, para minha carne aqui no presente. É uma e também, ó, esse com Cristo o em Cristo, né? É uma participação espiritual da sua morte e ressurreição, um pouco semelhante ali à parte de cima, tá? Deixa eu seguir, já foram 20 minutos, puxa vida. Pela graça, por meio da fé, como é que eu permaneço da fé? Como é que eu permaneço nessa fé? Através da comunhão, estar em Cristo. E aqui tem uma dupla relação, né? O crente em Cristo e Cristo no crente. São duas relações. O Cristo no crente e o crente em Cristo. Isso é reciprocidade, é uma via de mão dupla, é um dar e receber. Então, tanto eu serei glorificado como sou crucificado e assim por diante, tá? Isso aqui cai na prova. Arrependimento é a participação humana. Isso é um assunto, soteriologia é um assunto mais específico de teologia sistemática 3, que né, eu estou dando no sábado na segunda aula e teologia bíblica eu estou dando na segunda de noite e sábado de manhã na primeira aula, né? Então tá bem fresco esse assunto. Olha, participação humana não tem mérito humano, não tem, não tem a participação ou a resposta humana é tão somente uma condição, não é um pagamento. Então lembre disso, é uma participação, mas não é um pagamento. Eu não pago a minha salvação com arrependimento, eu não pago com fé. E o arrependimento é o quê? Mudança de mente, da relação para com Deus, para consigo, para com o próximo, para com o pecado. Então arrependimento é uma mudança, né? A palavra metanoia que você vê ali na apostila. Então a gente viu arrependimento, que também é um tema lá de é mais de amartiologia. Não, tem a martiologia, mas tem na soteriologia também, tá? Em que o que muda? O que precisa mudar? Precisa mudar o meu intelecto, precisa mudar as minhas emoções, meus sentimentos e também a minha vontade, minha volição, a minha conduta. Então, a pessoa que não muda, em tese, ela não se arrependeu, né? Ou voltou atrás nesse arrependimento. Fé. Fé é a segunda condição, a segunda resposta, o segundo elemento da participação humana. Como que é essa salvação? Como que acontece? Ela acontece pela graça por meio da fé. Efésios 2:8-9. Efésios 2:8-9. Pela graça por meio da fé, não vem de nós, é dom, não por obras, para que ninguém se glorie. Aqui, João 3,16, e aí a sequência, né? E aí a ilustração do pão. O que cai? Cai, essa ilustração do pão nos ajuda a entender, tá? Cai o quê? A fé salva, a fé por si só, ela salva. O que é por si só? Se eu tiver fé e somente fé, ou só fé, arrependimento, mas se eu tiver fé na fé, fé de per se, né? em si própria, ela salva? Não, tá? O que você precisa saber dessa ilustração? Comer é uma coisa e pão é outra. O que mata a fome é o pão. Mas como é que eu como como é que esse pão chega a mim para matar a fome? Através do comer. Então, uma coisa que a gente perguntou na aula que deu certo, né, para fixar esse raciocínio. Tenho fé e tenho graça. Quem é o comer e quem é o pão? Olha, o pão é a graça. Quem é que me salva? A graça de Deus, a graça de Jesus. Mas como é que eu permaneço nessa fé? Como é que eu acesso essa fé? Bom, como é que eu recebo essa graça? Acesso essa fé não. Como é que eu recebo essa graça? Eu recebo por meio da fé.
Então a salvação é pela graça por meio da fé. Então a graça é o pão e o comer é a parte instrumental, é como que através da fé. Portanto, a fé salva? Não salva. A fé em si não salva. Mas sem fé eu posso ser salvo? Também não, né? Eu não tenho acesso à graça sem fé. Mas é a fé em Cristo, na eficácia da sua obra, a fé em Jesus. Então tem que ser a fé em alguma coisa e não, em alguma coisa não nesse fato específico. A fé em Jesus e na eficácia da sua obra. Aqui tem uma questão da apostila, ó, ó, a fé por si só não pode jamais salvar a ninguém. O crer não salva, Jesus em que salva, tá? Isso cai ali esses dois slidezinhos. Não é para decorar muita coisa, gente, é mais para entender, né, e poder colocar. Agora, nesse caso aqui eu meio que queimei a língua, né, porque esse aqui eu vou pedir duas características, a morte de Cristo. Jesus precisava morrer? Me explique se ele precisava ou não precisava, e duas características, tá? Desse montoeiro aqui de características, você escolhe duas e explica. O que quer dizer vicária? Bom, vicária é para nosso bem, para resgate de muitos, não é sendo uma pessoa só. Substitutiva tá fácil, né? Em lugar de todos os pecadores. Propiciatória, o que quer dizer essa palavra? Olha, está relacionado ao sentido de aplacar a ira de Deus, a nossa culpa, né? E a nossa culpa e condenação sob Cristo. Então, redentora, e que existia um preço a pagar, um resgate triunfante, a vitória. 26 minutos, gente, puxa vida. Cristologia paulina, aí é mais o que está na apostila mesmo, mas isso aqui não vai cair tanto na prova. Capítulo 6, os milagres do ensino de Jesus. Bom, milagres. Os milagres de Jesus a gente pontua lá que infelizmente parte da teologia assumiu a função crítica, quando devia assumir a função de explicar, a função de comunicar, a função de compreender. Alguns teólogos, uma boa parte, tá, gente, assumiu essa função crítica de querer desconstruir, demitologizar, né, como o Bultmann costuma falar e fazer, né? Então, complica, tá? Para o homem antigo, milagres são naturais, só pontuar algumas coisas aqui, né? Hoje é muito mais difícil compreender um pecado, um milagre, aceitar um milagre é, como algo corriqueiro, como, será que foi mesmo, será que não foi? Porque hoje nós não temos, hoje é uma coisa excepcional, é uma coisa sobrenatural. Para o homem antigo era uma coisa natural. Ele tanto era curado por alguém que orava, tanto era curado por talvez um médico ali que misturava um pouco de ciência, um pouco de fé, um pouco de tudo, né? Então, o milagre era muito mais presente. E esses milagres, qual que é a função teológica deles com Jesus, né? Eles atestam a chegada do reino de Deus. Quando João Batista pediu para perguntar para Jesus, né? Ele estava preso, pediu para perguntar para Jesus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias que é de vir ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus foi muito esperta, muito inteligente, como sempre, né? Ele falou, olha, os cegos vêm, os coxos andam e aos pobres é pregado as boas novas do reino do céu. Então, esses milagres estavam atestando, estavam inaugurando. Quando começou o reino de Deus? Com os milagres de Cristo, com o início do ministério de Cristo, que foi seus milagres. Então, mais precisamente, o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Então, foi na transformação de água em vinho no casamento, como essas evidências da inauguração, ainda não consumada, do reino de Deus iniciou. Ensino sobre o homem. 28 minutos já de vídeo. Jesus ele enfatizava o individual, ele valorizava o homem como ser humano e como indivíduo. Por quê? Porque esses sistemas materialistas ali que a apostila põe, né, comunismo, nazismo, fascismo, para eles o importante é o homem como com a sua função social, a sua função coletiva, a sua função perante o Estado. Para Jesus, não, Jesus, apesar de haver implicações, né, mas Jesus ensinou a natureza individual e a responsabilidade pessoal do homem. Então, eu me comunico com Deus, eu sou responsável pelos meus pecados, pelos meus atos. Apesar de que nós vamos ver ali pela igreja, claro que existe função coletiva para o homem, óbvio, né? Mas Jesus valorizou e ensinou essa natureza. Ensinou também a possibilidade de recuperação da pessoa. Então, o pessoal que era deixado à margem, tido como esse, daí não tem mais salvação, não tem mais volta, né? Zaqueu, os exemplos ali, a mulher adúltera, a mulher samaritana e tantos outros.
E também Jesus ensinou a imortalidade da alma. Igreja. Bom, o uso do termo igreja, o que que cai? Você vai ter que fazer 3 frases usando 3 diferentes sentidos da igreja. São mais, tá? Denominação. A igreja evangélica quadrangular é uma benção. Então, eu tô falando da denominação. Não estou falando da igreja de Cristo, é, do mundo todo, né? Não. Ou então, a igreja foi pintada de branco. Então, eu estou falando do prédio, porque não é... Não foi a instituição, e sim o prédio da instituição que foi pintado, né? Ou então, ó, as portas do inferno prevaleção contra a igreja. Agora eu estou falando da igreja universal. E a apostila ainda fala igreja ampla, ou corpo de Cristo amplo e corpo restrito, né? Corpo amplo conta também quem morreu. Quem já morreu está dentro do amplo. E o estrito seriam os vivos aqui. Mas vamos lá. Academicamente, isso que a gente vai ver aqui, ó, tem o sentido estrito e sentido amplo. O sentido estrito é o sentido técnico dos estudiosos, da academia, da teologia, é o sentido próprio. Então, o uso do termo igreja quer dizer o corpo de Cristo, o conjunto das pessoas que servem a Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Esse é o sentido estrito. Mas claro que da forma coloquial, no bate-papo aqui e tal, eu posso usar o sentido amplo, tá? Talvez você tenha só que me dizer o que, que é o sentido. Tem esses vídeos aqui que são bem legais, tá? Ó, esse aqui é pouca coisa, 4 minutos, tá? E agora sim uma polêmica. Uso do termo igreja. Eu não sou igreja individualmente. Se você falar assim, eu sou igreja, tudo bem, mas você precisa me explicar que você é a igreja enquanto coletividade, enquanto comunhão com os irmãos. A própria apostila nós já vamos ver um texto ali. Agora, nós somos igreja coletivamente, aí sim, nós somos igreja. Eu sozinho não sou igreja, mas nós coletivamente somos igreja. Então aqui o uso do termo, isso aqui é mais um pouquinho mais de tempo. Então, é necessário comunhão. Engraçado, eu achei que eu tivesse colado um recorte da apostila que fala sobre. Eu acho que eu só copiei e não colei. Mas na apostila nós temos aqui, ó. Vou puxá-la aqui. Aqui, ó. Eu vou ler, pedir licença para ler para vocês aqui, ó. Cada membro do corpo precisa de todos os outros membros. Cada qual é indispensável para os demais. Agora, olha aqui, ó. Nenhum membro isoladamente considerado pode representar o corpo de Cristo. Então essa noção de corpo de Cristo. Então sozinhos nós não somos igrejas. Mas usos do termo. Quando que surgiu a igreja? Isso aqui vai cair, porque é uma pergunta teológica específica técnica, né? Olha, a igreja foi quando Jesus chamou os discípulos. Foi quando Jesus foi quando surgiu a igreja primitiva, foi quando se reuniram depois da ceia, sei lá, tem várias teorias, mas a mais aceita é no Pentecoste. A igreja começou no Pentecoste. Tanto que Jesus falava no futuro, né? Edificarei, a igreja edificarei, ele fala no futuro. Então não é quando ele chamou, até porque a gente vê que a igreja é inspirada pelo Espírito Santo, depois em pneumatologia de teologia sistemática 3, também é vista essa relação, né? A, assim como Cristo foi capacitado pelo Espírito Santo, a igreja também nasceu, e Cristo foi gerado, olha que legal, bonito esse paralelo, né? Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, e a igreja gerada pelo Espírito Santo aí no Pentecostes, se a gente for considerar assim, né? Cristo foi capacitado pelo Espírito Santo, a igreja é capacitada pelo Espírito Santo. Então, inspirada, movida, direcionada. Então, existe um paralelo aí bem, bem bonito de se compreender. Mas por hoje, né, para a nossa prova, a resposta é que a igreja iniciou no Pentecostes, apesar de haverem divergências doutrinárias. Tá, ó. Papapá, evangélicos, modernistas, papapá, Atos 2 para a inauguração da igreja. Isso aqui não cai, só curiosidade, também não cai, só curiosidade. O reino de Deus é a igreja. O reino de Deus é a igreja, não sei o que passou lá, dá uma olhada na apostila, mas não vai cair, acho que não cai nada nesse sentido. Esse não é o capítulo 6, tá? É o número 6. Então o reino de Deus é a igreja, não vai ser cobrado nada na prova, porque eu não estou vendo nada aqui. Deixa eu até conferir. Vamos ver se tem alguma coisa que eu anotei que cai nesse sentido do reino de Deus. Ah, tá. Reino de Deus é igreja. Uhum. Não é pertencente a esse mundo, só diz quem vive. Exatamente. É um item curto, tá? Uma meia página aqui só que aparece. Isso não vai ser cobrado, tá? Esse item número 6. Agora, vamos para aqui que é bem mais polêmico. Ó. A missão da igreja. Qual é a missão da igreja?
o pessoal fala logo de cara, id. A missão é o id, é o id, é o id. Entretanto, tem uma grande divergência. Olha só. Portanto, vamos pegar NVI, NA e Almeida Revista Atualizada. Portanto, vão, ou então id, tá? Ensinando-nos a obedecer, aguardar, aguardar. Bom, aqui temos dois versículos, né? O 19 e o 20. Esse versículo aqui, Mateus 28, 19, esse termo, portanto, vão e façam discípulos, esse vão não é um imperativo. O que é imperativo? É um tempo de ordem. Quando eu falo faça, levante, abaixe, sente, entregue, eu estou usando o tempo do imperativo, o tempo de uma ordem, o tempo verbal. Só que este vão no original grego não é imperativo. Qual que é o imperativo? É o façam. Façam, fazei. Então aqui nós temos aqui, ó, uma forma de entender isso é traduzir esse vão por indo. Indo, façam discípulos. Enquanto vão, façam discípulos. Viu como muda a ênfase? Muda bastante a ênfase, hein? Ó, era uma ênfase de ir, então o importante era ir, era evangelizar, era pregar. Agora existe uma ênfase modificada. Enquanto vocês vão, portanto, continua sendo ou tendo que ir para instrumentalizar, façam discípulos, ensinando-os a guardar lá, tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tá acabando a gasolina aqui, pessoal. Mateus 28, 19. Então, o único imperativo, a única ordem, porque como é que você vai justificar a missão da igreja fazer? Ah, mas por quê? Vão perguntar para você. Ah, por que você acha isso? E aí você vai explicar. Veja, Jesus, quando deu a ordem, ele disse indo fazer discípulos, tá? Vamos ver ali que tem outras teorias e tal, mas assim, essa aqui é uma das que faz sentido, até porque o que adianta ir se não houver o discípulo? Se simplesmente a gente jogar sementes e não houver uma edificação, não houver um aprofundamento de raízes, não houver um ensinando a guardar, ó, ensinando-os a obedecer, quer dizer, a ordem faz parte da ordem completa e é algo mais aberto. Então aqui, ó, não cai esse slide, você não precisa saber nada disso, mas só para a sua compreensão, olha, tem 4 posições exegéticas. Olha a exegese aqui, pessoal. Olha a exegese. Ó. Esse texto, esse versículo diz o quê? Aí ele vai na minúcia, ele vai no textinho, ele vai não sei o quê, vai procurar lá o que é cada coisa. O tempo imperativo, né? Onde é que era? Era um aorista, se eu não me engano. Eu vi em algum lugar. Não sei se tá aqui. Será que era Não sei o nome do tempo lá, tá? Mas qual que é a posição número 1? Ah, o negócio é o particípio. Então, se o particípio vai ser o imperativo, vai ser o id, então tá certo o id, a missão é id, a ênfase é id, e esse versículo quer dizer id. Ou maior ênfase no fazer discípulos, que é, né, o que a gente está colocando. Agora, subordinação plena do ir ao fazer discípulo, tornando quase irrelevante. Está dizendo assim, não, o ir não é tão importante, o mais importante é fazer discípulos e o ir quase que não é importante. Não é por aí, né? ênfase igual nos dois conceitos. Talvez seja mais equilibrado e tal, mas eu daria maior. Eu sou da posição 2, tá? Não que te interesse isso alguma coisa, que essa é a opinião do professor, não, não é uma obrigação sua, né? Mas eu acho que existe maior ênfase. Quando eu digo maior, eu não digo que a outra é irrelevante, não. Eu estou dizendo que a maior ênfase em fazer. Mas para fazer eu preciso ir. Como eu vou fazer se não for, né? Então, bom, mas isso aqui não cai, nem devia estar falando disso. O que cai é você saber que a missão da igreja é fazer discípulos. Enquanto vão, façam discípulos. Indo, façam discípulos. Por quê? Por causa de uma interpretação sistemática também, por causa da tradução ali da exegese. Então, tá vendo como a teologia bíblica está aqui no meio do caminho? Ela pega a exegese, que fala uma coisa, pega a teologia sistemática, que fala mais ou menos a mesma coisa, no sentido de uma fala de sistema, outra fala da parte pontual. Só para segurar aqui, antes que eu esqueça, tá? Sistema, teologia sistema. Veja que a primeira frase da apostila, a gente fala, primeira frase não sei, mas logo no começo aqui, primeiro parágrafo, ó, teologia é um sistema de conhecimentos resultantes de tudo. Se eu falo que teologia é um sistema, todas as teologias são um sistema. A exegese tem sistema, a bíblica tem sistema, a sistemática tem sistema. Então, se eu quiser te enganar e falar assim, não, teologia bíblica não tem sistema, a sistemática que tem sistema. Não é, porque toda teologia é um sistema organizado de conhecimentos. Então, tanto a bíblica, quanto a exegética, quanto a sistemática, todas as três têm sistema, tá? Continuando, a missão geral
toda a criação é glorificar Deus. A minha, a tua, da igreja, de todo mundo, da lesma que está lá fora, a missão dela é glorificar Deus. Agora, a missão específica da igreja é fazer discípulos, indo fazer discípulos. Então, eu posso até, se a pessoa explicar tal, né? Mas às vezes é mais fácil ser mais resumido. Mas vamos lá. Se a pessoa explicar, olha, a função genérica da igreja é o id, ou a função mais imprecisa, ou a função coloquial, comum, mas a função mais precisa, mais técnica é fazer discípulos, ou enquanto vão fazer discípulos, indo fazer discípulos, tá? Enfim, me mostra que você entendeu a polêmica. E aí as missões acessórias é aquelas que colocam lá na apostila, tá? Deixa eu ver o que temos de Jesus na igreja. Puxa vida, 40 minutos já de vídeo, pessoal. 3 horas e 42 minutos. Adoração, evangelização, comunhão, serviço, todas essas edificação. Talvez saber o que é isso, né? A ceia, acontecimento, Jesus e a igreja. Vamos ver o que temos aqui. Ah, sim. A ceia, a paixão, acontecimento, não, também não vai cair, tá? Esse número 8 aqui, ó, Jesus e a igreja também não vai cair, se você pode saber por seu conhecimento, tá? Então é isso, gente. Prova será maior parte de escrever e vai ter algumas questões de marca X ou né? De escrever a gente fala discursiva e marca X objetiva. Vai ser maior parte discursiva e alguns pontos lá objetivos. Lembre-se de responder tudo que foi perguntado. Tá? Se eu pergunto qual é o seu nome, seu telefone, sua cor preferida, você responde só seu nome e seu telefone, faltou a cor preferida, não tenho como te dar nota nessa questão. Né, parcial ali, mas eu não tenho como nessa questão secundária que é qual que é a tua cor preferida. Então, procure responder todas as perguntas. E outra, não precisa fazer textão, não precisa fazer encher um monte de coisa e tal. Eu preciso saber que você sabe. Então, você vai escrever de forma completa, mas sucinta. Quais são as 3 fases? Coloca as 3 fases, explica as 3 fases, mas sem precisar enrolar muito, né? Agora também não precisa ser aquela pessoa seca que não sabe construir um texto e fala, ó, por que você acha que Jesus teve que morrer para nos salvar? Muito, entendeu? Então seja equilibrado. Para nos salvar tá muito curto, né? E tá muito incompleto. Então seja completo e sucinto, tá? Vai dar tudo certo, tem uma boa prova, estude bastante, se quiser revise esse vídeo, esse vídeo deu uma boa revisão aqui, eu já falo meio rápido, né, mas se quiser revisar numa velocidade maior e tal, faça anotações que te ajudam muito e tal, e desde já muito obrigado por ter participado dessas aulas, por ter prestado atenção, por ter se dedicado ao reino de Jesus, né, que você possa aprender bastante com isso e ser ministrado. Né? Qual que é a função da teologia? A função da teologia são várias ali que a apostila coloca, mas uma delas é permitir o fortalecimento do caráter cristão. Para que a gente estuda teologia? Para ter um caráter melhor formado. Né? E para evitar heresias, para perceber, para não ser levado por ventos de doutrina e vários motivos, mas o motivo mais prático é que a nossa vida, né, a teologia correta, possibilita uma vida correta. Não que ela faça a vida ser correta, mas ela possibilita que a vida seja mais correta. Tá bom? Pessoal, Deus abençoe então. Deixa eu orar por vocês. Querido Deus, Pai, que cada aluno que está assistindo este vídeo possa ser encorajado, possa estudar, que o Senhor possa abrir o entendimento, possa dar capacitação intelectual, possa dar ânimo, possa estar tirando o cansaço, assim como o Senhor possibilitou que eu fizesse esse vídeo aqui agora, Pai. O Senhor faça de igual forma, dando ânimo, dando animação, dando curiosidade, dando sede pela Tua palavra, sede de conhecimento e que tudo isso seja transformado, Pai, em honra e glória para o Senhor. Que cada aluno que assistiu esse vídeo, cada aluno da matéria de teologia do Novo Testamento, Senhor, possa ser renovado e possa trazer glória ao teu nome, Senhor, e que façam isso, Pai, que estudem trazendo glória ao teu nome, que estudem, que se preparem, que aprendam, Senhor, como uma oferta de sacrifício, como uma adoração ao Senhor, Pai. Que tudo que nós fizermos seja como ao Senhor. Assim eu oro, abençoo esse tempo de estudo, abençoo também a prova dos teus alunos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigado. 44 minutos. Estourei meu tempo muito, mas Deus abençoe vocês. Até.